Para mim, cada ano que começa é como que eu estou chegando agora no Flamengo. Porque eu sei da cobrança que tem jogar aqui, da importância que tem ganhar aqui. Então, meu foco é nos preparar para tentar atingir esse patamar de conquistar tudo. Mas o meu pensamento, o meu foco é trabalhar na pré-temporada bem, começar bem fisicamente, para não dar brecha para os meus companheiros também. Como você falou, estão contratando os melhores, então tem que se manter no maior nível possível. Quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilibro, mais sorte. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. O 10 e Faixa está de volta mais uma vez aqui para bater um papo com vocês. Esse papo especial, sentar nessa cadeira como sempre, um privilégio. 10 e Faixa, como vocês estão vendo hoje, a coisa tá ficando séria, né? Nós vamos bater esse papo aqui como nunca, esse parceiro, amigo, o verdadeiro 10 e Faixa que vocês estão vendo aqui do meu lado. Antes eu quero mandar um abraço, um agradecimento a todos vocês pelo engajamento, pela audiência que tem dado ao podcast 10 e Faixa, agradecer nossos patrocinadores, Tecla T que é capaz de iniciar qualquer operação de tecnologia em qualquer lugar do Brasil, do zero, para você, para sua empresa. Então você que não sabe como inovar, Tecla T. E claro, BTG Pactual, muito obrigado pela parceria, por acreditar nesse projeto brilhante, uma das minhas paixões, conhecer pessoas que brilham não só profissionalmente, mas também como ser humano. E é isso que nós vamos falar hoje. Esse atleta, esse craque, 10 e Faixa, inspiração em vários sentidos. Arrasca. Prazer, meu irmão. Ainda bem que nós temos esse podcast aqui para poder resenhar mais, né, Arrasca? Pô, velho, já faz tá feito um apresentador oficial nível top. 10 e Faixa? Então, Crack. Falou, tá falado, né? Tem que jogar em posições diferentes, senão 3 aninhos já, né? 3 aninhos já nessa nova fase aqui, nesse novo ciclo. Saudade da nossa resenha, saudade de conviver também o dia a dia contigo, Arrasca. Eu acho que poucas pessoas, assim, conhecem o Arrasca 100%, né? E a parte que conhece já se encanta, respeita, admira, se torna fã. E eu sou uma dessas pessoas que tive o privilégio de compartilhar contigo ali o dia a dia. E sou definitivamente um admirador. A Fera tá ali, ó, um dos seus fãs ali, Davi. Vai ter autógrafo hoje, Davi, ou não? E poder bater esse papo aqui é um prazer. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria, cara, começando saber do Arrasca garoto, esse sonho de ser um jogador de futebol, Arrasca. Como é que foi, filho único, um uruguaio que sonhava em vestir a camisa de um grande clube, da seleção? Como foram os seus primeiros passos em busca desse grande sonho aí, cara? Primeiramente, obrigado pelo convite. Fico muito feliz e para mim é um prazer enorme poder estar aqui e compartilhar esse momento. Com certeza vai ser muito especial. Daqui a alguns anos poder olhar com meu filho também, tudo as amizades que a gente vai fazendo em futebol. E, sinceramente, desde pequeno eu tinha colocado na minha cabeça, eu comecei a jogar com 4 anos na minha cidade de 2.500 pessoas. 2.500? 2.500 pessoas, eu tinha começado de goleiro, o treinador era meu pai, assim... União Berlim? Nuevo Berlim. Nuevo Berlim. E depois de um ano e pouco já comecei a jogar mais para frente. Queria fazer goles, queria brincar com meus companheiros. Cidade pequena não tem muita coisa para fazer, então era escola, voltava, jogar futebol. Escola, voltava, jogar futebol. E fui fazendo gols, acredito que isso também foi fundamental para a inspiração del dia de hoje, poder chegar a ser um futbolista profissional. Pero sí, foram muitas batalhas que tive que conquistar e que passar a medida que iba crescendo, dificuldades financeiras, econômicas, para meus pais, principalmente que bom, não tinham bons ingressos, então eles abdicaram de ficar com algumas coisas para
para que eu tivesse chuteira, para que eu possa ir a treinar. Foi duro, mas a recompensa está sendo bonita. Maior do que você esperava? Você se realizou teus sonhos? Foi como você gostaria? Ou foi maior? Tudo que você viveu e vive com o futebol hoje? Sinceramente, el fútbol me dio todo, todo lo que tengo, mi familia, porque eu conheci a minha esposa indo para Montevideo, o futuro dos meus pais também, mas, como eu falo, o futebol me deu a vida e as ganas de vivê-la também, porque foi uma inspiração que tinha desde pequeno, amistades também que eu forcei durante esses anos, e a verdade que me sinto realizado por todas as conquistas. Principalmente quando a gente perde e eu tenho minha família, minha esposa do lado, sei que tenho pessoas verdadeiras que estão me apoiando e depois quando levanto uma taça final do ano se sente realizado e conquistar tudo que conquistei em Cruzeiro, Flamengo, Defensor Sporting, um clube que me revelou também, foi muito importante na minha formação. Sim. Na verdade que bueno, jogar com a seleção também, algunos mundiales e temos mais um pela frente, se Deus quiser. Mas ainda tem mais alguns aninhos para tentar focar em coisas importantes. Com certeza. Teve algum episódio, você vem de uma família simples, humilde, teve algum episódio assim nesse processo de começo de carreira assim que te marcou, de tipo, isso é uma dificuldade que eu quero superar, vai ser uma motivação para eu dar certo no futebol? Teve alguma em especial? Acredito que foi mais ou menos 14, 15 anos, quando eu saí da minha cidade, que fui para Montevideo, morava com 25 jogadores mais do interior também, e eu não jogava, assim, era suplente do suplente, aí eu não via minha família, eu não tinha condições de ir para o interior para ver eles, então isso foi um pouquinho duro, chegava final de semana, ficava fora da lista, não era relacionado. Y así, eso fue un poquillo como que el ánimo mío me dejó un poquillo para abajo. Y ahí coloqué en la cabeza fortalecer, porque era muy magro, fortalecer la parte física para al año siguiente tentar competir con los caras. Fue lo que hice, tuve un año de adaptación en la parte física, 1h30 antes en los treinos, hacía frontón, chutando con direita, izquierda. Y engraçado que el año siguiente eu ia começar no banco também. Do dia anterior ao jogo, o cara que jogava na minha posição machucou o tornozelo. E aí o treinador falou, olha, vai começar você o jogo. E depois daí foi, não saí mais. 15 anos, Arrasca. Com 15 anos. 15 anos aí. Teve algum treinador, uma pessoa, não sei se foi esse, que foi fundamental aí nesse processo? Para te fortalecer, te dar confiança? Eu pergunto isso porque você tocou num assunto que é muito profundo e muito importante e muito discutido aqui no nosso futebol, né? Que é a questão, você falou, pô, era mais magrinho, né? Não era tão forte como os jogadores, mas muito talentoso. E acaba que ficava na reserva, não jogava tanto. Só que chega um momento que você se fortalece. E aí, quando fortalece fisicamente, o talento destaca. E o futebol brasileiro, muitas vezes está acontecendo na base de não ter essa paciência com jogadores, como você, por exemplo, de falar, pô, esse aqui não vai fazer eu ser campeão no sub-13, no sub-14, deixa ele de lado. Desanima, perde um jogador, perderia um craque, um dos craques do futebol mundial. Então, eu quero saber se teve alguma pessoa que teve essa paciência, talvez, ou esse olhar, essa sabedoria de falar, peraí, cara, esse aqui no sub-14 não, mas daqui a pouco ele vai dar certo. Eu acredito que foi o coordenador que tínhamos nas inferiores, que era Auchain, que era um cara que eu veia todos os dias depois que estava no clube. Mas assim, quando eu fui, é engraçado porque quando eu fui a Defensor Sporting a treinar, tinha muita chuva, então eles só tinham um campo sintético, que é onde a gente podia fazer os jogos, e em um campo reduzido eu sobressaía, era muito bom. Agora, quando abriu o campo, já tinha problema no contato, os caras eram muito mais fortes. Então o cara falou, vamos deixar ele com nós. E ao ano seguinte, bueno, foi uma das pessoas que como falo, que me dio el apoyo, me dio un cariño de él, me levava na casa também, queria que eu me sentisse confortável, sabia das dificuldades que eu tinha, mas também sabia do meu potencial, minha qualidade. E eu acredito que também no Uruguai tem um pouquinho disso.
eu tenho meu cunhado e eu vou ver também os meninos que jogam com ele, que são magrinhos. E aí eu falo com ele, vocês não podem desistir porque os caras sejam maiores que vocês. Vocês têm o principal para o futebol, que é a qualidade. A qualidade creo que é fundamental. A medida que passam os anos, chega um momento que vai igualar e a diferença é toda na parte que pensa com a bola, que tem mais técnica, mais qualidade. E bueno, creo que foi o que aconteceu comigo. E teu pai e tua mãe, o que eles falavam nesse processo? Às vezes eu imagino com 14 anos, você desanimado, às vezes pensava em desistir, não sei se chegou a pensar. Mas como que era a postura do seu pai e da sua mãe nesse momento? O meu pai era o que estava sempre comigo, que ia aos jogos, que me levava para todos os lugares para treinar. Minha mãe era como que ficava mais na dela. Opinava, pero como que eu escutava mais o meu pai. E o meu pai, ele era muito objetivo comigo. Assim, ele falava para mim, esse é seu sonho, você vai ter que lutar por isso. Você vai ter a mesma dificuldade que os demais. Então não pode colocar na cabeça que um tem privilégio e você não tem. E como que eu desde pequeno comecei a assimilar isso muito rápido e a pensar em como podia afrontar esse problema. E a verdade que bueno, acredito que o apoio que tuve dele foi fundamental, porque talvez em algum tempo eu poderia haver desistido de continuar jogando. Eu gostava muito dos cavalos também. Meu pai era jockey, meu primo, meu tio também. E era outra das paixões que eu tinha, mas acredito que meu pai sempre me inclinou por o futebol e foi fundamental nesse momento. Arrasca, você tem a questão física e tem a questão de técnica, tudo, mas você tem algo que sempre me chamou a atenção quando eu joguei contra você, Flamengo e Cruzeiro, e depois quando nós começamos a jogar juntos, que é a tua competitividade. Você é um cara que vive muito. E se não prestar atenção, às vezes passa desapercebido essa tua virtude pela forma, na minha opinião, técnica, clássica que você joga. Mas nos treinamentos você é muito competitivo, você reclama, você discute muitas vezes, como discutia com o Gabi, discutia com o Felipe, eu e você falava. Você é vivo, né? No treinamento, se não ganha, se não está correndo, se não está competindo. Isso aí foi fundamental para você e como você utilizou esse teu lado a teu favor? Olha, na época eu não jogava em Defensor Sporting, com 14, 15 anos, e quando eu tinha a possibilidade de voltar para a minha cidade, eu jogava um campeonato que era por 10 kg de carne. Eu jogava futebol 7 com meus companheiros. Eu jogava contra caras grandes que davam a vida. E aí, todo contra todo. E a fome vale lascada. Imagina un churrasquinho. Y el campeón se llevaba 10 kilos de carne y bebida y no sé qué más. Y ya de chiquito entonces la mentalidad de competir, de ganar. Obviamente que después você vai se aprimorando, melhorando cosas, mas acredito que eso lo tengo desde que era novinho también de la base. Ficava muito bravo também quando perdia, não aceitava perder. Hoje em dia sei que faz parte, mas creio que já desde pequeno já tenho isso dentro de mim que acredito que é muito importante. Muito importante, fundamental. Você falou numa entrevista tua uma vez da parte rebelde do Arrasca. Pô, aquela época eu era mais rebelde. E você já fez alguma... E eu me identifico, porque no processo eu tenho uma personalidade rebelde. Hoje eu coloquei uma causa nessa rebeldia e de alguma forma eu faço uma boa gestão, considero, mas é um desafio constante. Mas eu gosto dessa rebeldia saudável, eu acho que é uma virtude. Você tem que saber domar ela. Como foi isso aí pra você, esse teu lado? Você já fez alguma besteira uma vez que falou, caraca, passei dos limites? Muito. Acredito que principalmente na época de Cruzeiro, que eu era mais novo, e assim, quando não gostava de uma coisa, fazia o que queria. Teve uma época que jogava, que o treinador era Luxemburgo, e eu não jogava, e eu estava no banco. Aí ele colocava para jogar, eu entrava, fazia um gol, aí falava para mim, jogo que vem, você titular. Aí começava no banco. E teve um dia engraçado porque Dedé já contou algumas vezes isso também, em algum podcast, eu ficava rindo porque lembrava disso.
Primeiro com o Luxemburgo, não jogava, falava para um parceiro argentino que jogava no meio, o Cabral, falava, olha, hoje vai ser um jogo-treino. Você só joga a bola em mim e eu não vou passar para ninguém. Aí tentava driblar todo mundo, aí os caras ficavam bravos comigo. Com o Luxemburgo também, fazia a bola parada com o time suplente, tinha que bater escanteio, tentava fazer gol olímpico, tinha falta, chutava no gol. Era assim, eu olho para trás para mim e fico impressionado com as coisas que eu fazia. Dedé também ficou muito bravo, um dia fazendo um jogo de treino, não sei, eles estavam cobrando alguma coisa de mim, aí eu virei e chutei a bola no gol do meu time. Aí, gol contra? No gol contra, que estava Fábio, ou seja, não era muito... Acredito que isso também foi um aprendizado muito grande desde que cheguei no Brasil. No Uruguai tinha uma cobrança também no Defensor Sporting, mas de alguns caras não era muito, então eu, como que eu sentia muita liberdade, sabe? Teve muitas conversas, como foi com o Dedé. Depois também com outros gringos que chegaram, comecei a sentir-me mais à vontade. Tinha 20 anos também, estava recém começando no futebol no exterior e bueno, a veces pensamos que nos llevamos el mundo por adelante e não é assim. Mas você, essa tua forma de ser não é aquela chamativa. Eu já vi você se rebelar também, ali em jogo, quando eu quero falar sobre isso também um pouco, decisão de treinador e tudo, mas eu vi você usando isso de uma forma muito positiva. Assim, não vai me botar para jogar, então você vai ver. Você não é aquele que sai falando palavrão, gritando, não. É interno, é uma rebeldia interna que você pega e toma umas decisões assim, que te potencializa, né? Isso aí te ajudou muito também. Tipo, você não se faz de vítima, você coloca aquilo e fala... Te ajudou bastante também na tua vida, né? Sim, foi assim, quando o Felipe assumiu, lo primeiro que ele fez foi em casa e ele queria deixar claro para mim que por ser amigo não era que ia ser titular. E eu falei, Fili, por isso, ou seja, eu sei separar o que é o trabalho das amizades. E eu me conheço bem, ou seja, eu fico muito puto quando não jogo, fico bravo, mas eu treino bem, ou seja, para jogar. E foi o que aconteceu muitas vezes na minha carreira também. Treinar muito até chegar ao dia de ser titular e depois também não adianta só treinar, tem que demonstrar dentro do campo para você merecer uma vaga e começar a jogar. E foi o que aconteceu aqui no Flamengo, o que aconteceu em Cruzeiro, também quando comecei em Defensor Sporting. E é uma rebeldia buena, creo que isso também contagia a los demás. Total. Y hoy en día uno sabe que es referencia en el club, los compañeros, los caras que llegan, entonces somos ejemplos para él. Total. E fundamental ter um bom vestiário para tentar conquistar coisas importantes. E eu que acredito que tanto o Brunão como eu, que conhecemos muito bem o Flamengo, sabemos, tentamos guiar os caras que chegam agora de focar nisso e saber que somos uma liderança do grupo, mas de uma forma muito positiva. Muito. Nós vamos falar sobre isso, sobre o Flamengo, a tua liderança. E antes eu queria te perguntar em relação a 2019, quando você chega. Aquele começo, eu acho que quando não jogava, em alguns momentos, deve ter dado essa rebeldia aí. Como foi para você, cara, aquele momento, lidar com aquilo, Arrasca? Expectativa, contratação mais cara, não joga no começo. E foi difícil, por tudo isso que falava, por a rebeldia de chegar e você achar que já vai chegar e vai vestir a camisa e vai jogar. E depois a realidade é que não é assim, que precisei de uma adaptação, precisei de um grupo bom que me ajudou também, precisava ser mais profissional, mas também eu sou um cara que a vezes flutuo, os caras estão se batendo aí, tá no mundo, no teu mundo, tá no teu mundo. E a vezes não tenho noção das coisas. Hoje sou um cara totalmente diferente disso, mas também tive que passar por anos de terapia que me ajudaram muito. Pero foi difícil porque bueno, a cobrança acá é totalmente diferente em qualquer outro clube. Sim. E você também sabe muito bem que aqui perder 2, 3 jogos e já começa a loucura.
Eu passei por esses momentos também, alguns momentos na minha vida. Já conversei com alguns jogadores também grandes, que conquistaram muito. De em alguns certos momentos da vida ter que ajustar algo emocionalmente, fazer terapia, entender, se conhecer melhor para saber lidar, porque vivendo em alto nível, cobrança, expectativa. Teve algo em específico assim que te falou, pô, preciso ajustar algo assim? Teve algum momento da sua vida ou um acontecimento assim que você entendeu essa necessidade? Fue cuando comencé la terapia, fue cuando volteé con mi esposa, que estuve un año que estuvimos separados, y ahí yo sabía que tenía que trocar muchas cosas, eh, repensar muchas cosas también. Acredito que ella fue fundamental porque ella fue la que me guió para me conocer mejor, para enxergar un mundo diferente, otras cosas. Y la verdad que hoy soy muy feliz, me siento realizado. Hoy tenemos una familia muy linda, con Muito nuestro mesmo. filho. Estamos en un lugar que queríamos renovar y ficar aquí por más años. Así que la verdad que bueno, agradezco siempre para ella porque así me veo otra persona de lo que era antes. Hoy sinceramente vuelvo para atrás y acredito que también puede ser parte de la vida de cada uno, de conocerse mejor, de que sempre tem coisa para melhorar. Muito, cara. Eu tive o privilégio de estar nesse casamento, né? Foi emocionante, fez eu e a Bruninha ali chorar, né? Na parte da declaração que vocês fizeram um pro outro. E realmente tua família é muito linda, teu relacionamento é muito lindo. E qual a importância e característica da Camila na tua vida, assim, que fez toda a diferença? Um comportamento, uma característica dela que você falou, isso aqui mudou minha vida. A sinceridade que ela tem, acredito que é fundamental, e o pensamento que ela sempre tem de unir, de la família, são uma das coisas que sempre está querendo tentar ajudar o próximo, se preocupa muito por todas as coisas que nos rodeiam, que estão perto, pessoas que trabalham com nós, da nossa família no Uruguai. E eu, a vezes, não tinha noção tanto dessas coisas. E depois que eu comecei a abrir mais a cabeça, comecei a perceber que também, talvez eu não era tão carinhoso com meus pais, com meus amigos, com as pessoas que tinha perto. E acredito que bom, uma das fortalezas que ela tem é saber que o cara que está ao lado tem que sentir-se muito importante também. Muito. E o Milano, cara? Mudou a vida? Hã? O Milano é o protagonista agora. O protagonista. É o protagonista. Protagonista. Estamos muito Como é que felizes. tem sido, cara, essa fase aí na tua vida? O primeiro mês e pouco agora, minha esposa está na correria, ela faz praticamente quase tudo com ele, porque é muito dependente da mãe no começo, né? E eu tento aí, aos poucos, começar a trocar fralda, dar um banho nele, ficar com ele, mas sentimento, a sensação de ter nos braços, saber que seu filho é uma sensação inexplicável. E bueno, estamos muito felizes que ele vino com saúde e llenou a casa ainda mais de amor. Total, cara, total. Arrasca, você falou do Flamengo, da liderança. Eu queria entender o que é a liderança para você. Um processo muito natural, né? O que aconteceu, você já está há anos aqui no clube e hoje, como você falou, você é uma referência ali dentro. Mas como foi todo esse processo na tua carreira e de fato, o que é liderança para você? Acredito que liderança para mim é ser um exemplo para os demais, em um bom sentido. Certamente você sempre vai pegar jogadores que têm uma boa palavra, que motivam mais a los demais, e aí cada um tem que se conhecer melhor para ver como você pode lidar com isso, com seus companheiros, com seus amigos, com o grupo, com a torcida também, porque a gente tem que saber que está num clube muito grande e que os caras olham o que você faz e você é uma referência para eles também. Então eu tento aos poucos sempre aprimorar algumas coisas, já ter mais palavras no vestiário também, depois de vivenciar tantas coisas aqui no Flamengo, saber o que é o clube. Pero yo creo que mi lideranza
lo que yo siento es lo que intento hacer en los entrenamientos, lo que intento hacer principalmente en los partidos, y es ser un ejemplo para los demás, para los compañeros, y saber que você se siente respaldado e pode respaldar da mesma forma a seu colega. Você é um jogador muito decisivo. Em jogos grandes e decisivos, tem uma forma de pensar em específico, que você entra em campo, algum ritual, hábitos que você tem? Como que é a tua forma de pensar e se ver como um jogador decisivo? Não tenho muito o que falar sobre isso. Sim que eu tento visualizar sempre o jogo antes de que aconteça. Creio muito na energia que você absorve para que aconteça depois nesse momento dentro do campo. Mas tudo passa pela confiança que cada um tem que ter em si mesmo, em acreditar, saber que as coisas que você treina, se você faz certo no jogo, vai ter mais possibilidades de acontecer na partida. Y la verdad que fico feliz porque bueno, siempre en esos momentos aparece un gol, una asistencia o ayudando a los compañeros, pero creo que todo es parte del trabajo de la semana. Para mí no hay otra forma. Acredito que todo eso pasa por todo lo que eu treino no dia a dia, tá, o show. Você tem uma virtude assim, que para nós que jogamos como meia, sabemos que é muito importante, nós queremos pegar na bola, se puder, toque em mim o tempo todo, participando do jogo o tempo todo. E você, obviamente, procura o jogo, muda de posição. O Jorge Jesus te encheu o saco, né? Quando falava, para, não, Arrasca, volta pra cá. Filipinho também, às vezes também. O Filipinho também. Mas você consegue se manter, e isso é uma grande virtude, você se mantém focado, concentrado, conectado com o jogo, mesmo quando você não está tocando tanto na bola, mesmo quando não é o teu melhor dia. Não é o teu melhor dia no jogo, mas a minha sensação, sempre que eu estava jogando com você, é que parece que você sabe que a qualquer momento eu posso dar uma assistência, decidir o jogo, fazer um gol. Você consegue pensar desse jeito dentro do jogo? Quando está quebrando a bola, né? Quando está quebrando. Ou quando ela não chega mesmo. Tem. Roda para lá, roda para cá. O treinador não deixa de você descer, pegar a bola no pé do volante. E você fica sem pegar na bola. Mas sim. E esse 2025 foi um pouco disso, porque a gente tinha jogadores no meio, tanto Jorginho, De La Cruz, Pulgar, que eles acham muito você no espaço e não precisava de ser muito. Mas também, a vezes, fico agoniado, eu vou para a ponta direita, chego na área. Pero sí, creo que tento estar focado en el objetivo, que es el gol o llegar al área o estar preparado para asistir a un compañero. Porque bueno, como falo, foco un poquinho la noche anterior al juego, ese pensamiento, en que mañana es un clásico y para tener una oportunidad tengo que llegar al área, tengo que intentar tirar 5 centros. A veces me planeaba objetivos para algunos jogos em específico e passa um pouquinho por isso. Toda grande empresa começa com ideia, né? Mas transformar essa ideia em algo que funciona de verdade precisa de propósito. E te fazer chegar lá com tecnologia e inovação é o nosso. Além da nossa expertise em alocação de talentos, também desenvolvemos aplicativos, plataformas e sistemas personalizados que resolvem os problemas reais do seu negócio. Já são mais de 300 empresas que confiaram em nós para crescer através da tecnologia. Da estratégia à entrega. Trabalhamos lado a lado com você, porque a gente entende que a tecnologia só funciona quando ela está a serviço dos seus resultados. Vamos construir juntos? Daqui a pouco a gente volta a falar mais um pouco sobre o Flamengo, mas antes eu quero saber, cara, fala das tuas paixões, você já falou de cavalo, tem algo a mais que o Arrasca, do lado pessoal, assim, que as pessoas não saibam tanto? Da família, meus amigos, gosto muito de estar próximo de quem me sinto confortável, como são meus amigos, nas férias gosto de estar com ele, com a família, fazer um churrasco. Dia de folga, final de semana livre, sábado e domingo livre, qual que é o sábado e domingo perfeito do Arrasca? Agora com meu filho, com minha esposa,
acredito que são momentos especiais que precisamos passar junto nós, mas também se tivesse a possibilidade de estar com a nossa família, pudéssemos ir a algum final de semana a uma praia, curtir com os amigos e com a família, fazer um churrasco, acredito que como que você tem a sensação de que se sente realizado, de que está tranquilo. E a vezes sentimos um pouquinho falta disso. Por isso que agora quando nasceu Milano tivemos a oportunidade de ir 6 dias para o Uruguai, matamos um pouquinho a saudade. Seu pai e sua mãe, eles vêm muito para cá? Sim, eles são um pouquinho especiais, porque, por exemplo, minha mãe, ela consegue ficar um pouquinho mais. Já meu pai, ele vem 5, 6 dias, aí ele já tem saudade Quer voltar? da minha cidade. Ele não tem nada para fazer, só tem os cavalos dele lá. Mas como que ele sente saudade e a necessidade de voltar para lá. Aí ele vem, curte 4, 5 dias com nós e já depois já volta para o interior. Quando que foi o momento que você se realizou, se deu conta que, caraca, nosso sonho, eu falo nosso porque teu pai e tua mãe, e principalmente teu pai que estava ali no dia a dia com você, deu certo? Teve algum momento específico, não sei se foi a estreia em 2013, né? Eu acho que você estreou no Defensor. No Defensor. Ou outro, um título que teve um abraço ou alguma fala do seu pai, assim, que você falou, conseguimos. Para meu pai já era um sonho realizado quando eu joguei uma Libertadores Sub-20 com o Defensor Sporting. O meu povo, a cidade onde eu morava parou, teve uma festa lá quando eu cheguei, ou seja, e era só uma Libertadores Sub-20 que a gente tinha chegado até a final. Mas acredito que depois que eu debutei na principal do Defensor Sporting, acredito que ele se sentiu principalmente realizado. E eu comecei a sentir o gostinho de que o Uruguai para mim já era pequeno, já comecei a colocar outros objetivos na minha cabeça, a pensar em mais grande. Y bueno, acredito que eso también fue una de las motivaciones que me hicieron siempre intentar mejorar. E seleção uruguaia, quando fala em seleção, o que vem na tua mente? Selección de Uruguay, para mí, mi estilo de juego acredito que yo me encajaba mucho más en una selección que es brasilera do que es una selección de Uruguay. Por las características de juego que Brasil siempre teve, Uruguay es un time que es más defensivo, más aguerrido, que es muito contacto físico, muito contra-ataque. Então a gente quando está lá sofre muito quando jogamos, e agora com Bielsa também. Graças a Deus, fisicamente me sentindo bem, pude me preparar melhor para essa etapa, mas sem dúvida que mais atrás, na época de Tavares, foi um pouquinho mais difícil, porque era um jogo de muito contacto, de muito ida e volta, e acabava sofrendo bastante. Não só eu, sino também muitos jogadores que jogavam nessa posição que têm as mesmas características minhas. Pero é um sonho realizado também, já uma coisa que eu sempre visualizava de criança, olhava na TV, Forlán, Bengochea, caras que para mim, Pacheco, que eram ídolos de mais novos, e eu, assim, me veía después cuando tuve esa sensación de estar en el Estadio Centenario de Uruguay vestindo a camisa 10, es como que ahí vem um pouquinho na mente tudo o que a gente visualizou. Você está com 31 anos, Arrasca. Você tem vontade, teve um dia ou tem vontade ainda de ir para a Europa? Eu acredito que quando era mais novo, é como que eu sentia essa necessidade de ir para a Europa, de ter uma carreira lá. Eu acredito que se eu tivesse essa oportunidade de poder ter ido a um time que me diera as ferramentas para eu crescer lá, para eu ser talvez um pouco mais intenso, eu me decidi por vir para o futebol brasileiro, que é um futebol que é mais lagunero, que é mais na técnica, porque você sabe muito bem como é o pensamento do europeu, é mais contacto, mais físico, mais intenso, muito mais intenso, com certeza. E acredito que eu fui aprimorando o jogador que fui nas características de um jogador brasileiro.
por isso eu acredito que a minha melhor escolha foi ficar no Brasil, vir para aqui, fazer minha carreira aqui, eu me sinto totalmente realizado. Hoje em dia não tenho nenhuma necessidade, nem sinto falta de ter que jogar na Europa. Talvez, como falei, quando eu era mais novo, tinha essa ambição. Algum país específico quando você Espanha era mais novo? era, Espanha era o que mais me Brilhava gostava, os olhos. por el estilo de jogo, jogador que eu assistia muito. Mas agora, desde que vim para o Brasil, sempre briguei por títulos, por coisas importantes, então isso também sempre me mantuvo sempre focado. Quem é teu ídolo no futebol? Tem vários. Assistia muito Riquelme, Ronaldinho, Iniesta também, e Messi, que para mim foi o melhor de todos os tempos. E bueno, Iniesta jogava muito também. São jogadores referência na minha posição e que, bueno, eu olhava muitos vídeos dele para ver se depois podia fazer algumas das coisas dentro do campo. Nós estamos agora numa notícia fresca aí, que deve concretizar em breve, que é a chegada do Paquetá. Como é que tá? Tá animado Eu acredito para que fazer 2 com ele? com certeza, é um cara que eu joguei contra ele antes dele ir embora para a Europa. E é um cara que para mim tem muita qualidade, que vai agregar muito para o nosso elenco. Inclusive já falei para ele que vai ser muito bem-vindo aqui quando chegar. Ficamos muito felizes de saber que vai vir para somar. Um cara que é muito querido também aqui no Flamengo, que saiu da base. Mas principalmente eu acho que é muito importante para o Brasil, para essa Copa do Mundo também. Claro. Acredito que é um cara que vai, se está bem fisicamente, que vai ajudar muito, porque o estilo de jogo dele se encaixa em qualquer time. E qual que é teu pensamento em estar num clube que hoje é o maior clube, na minha opinião, em termos de gestão, de qualidade, de organização? Tem outros clubes do Brasil, obviamente, que também estão na mesma direção, muito bem, mas o Flamengo tem se destacado muito. Uma potência. Mas como é estar num clube que está contratando os melhores todos os anos? Então, a competitividade cada vez maior. Eu fiquei lá mais de 6 anos, mas eu quero saber, vivendo isso, né, e tinha minha forma de pensar, eu quero saber qual é a tua forma de pensar. Independente da temporada passada, se ela foi não tão boa, média ou espetacular, o próximo ano vão se contratar muito, a competitividade vai ser ainda maior. Como é que você encara isso? Mas um desafio. Acredito que Fili brincava comigo. Quando chega um cara novo no time, você parece que no treino quer se mostrar mais, quer mostrar para os caras que você é bom. Mas acredito que não tem... É só coisa boa que você pode pensar, porque não tem melhor coisa que jogar com os melhores. E ainda mais no caso agora de Paquetá, que conhece o clube, que é muito importante isso também, e que vai ser muito bem recebido, porque temos um elenco humano muito bom, principalmente, de jogadores de muita qualidade, e Flamengo está se preparando a cada ano mais para trazer esse tipo de jogadores, e à medida que vai passando o tempo, a gente tem que ser cada vez mais focado, mais determinante para ajudar os companheiros, porque com certeza tanto o Flamengo e outros times também se fortalecem e cada vez fica um pouco mais difícil. Como é que você vê a tua própria história no Flamengo até aqui, Arrasca? Todo mundo te vê como um dos maiores ídolos desse clube. E você? Como que você enxerga a tua história dentro de tudo que você conquistou até aqui nesse clube? Difícil de explicar o sentimento que eu tenho, porque para mim cada ano que começa é como que eu estou chegando agora no Flamengo. Porque eu sei da cobrança que tem jogar aqui, da importância que tem ganhar aqui. Então, meu foco começa agora, as expectativas são todas aquelas, nos preparar para tentar atingir esse patamar de conquistar tudo. Às vezes acontece, às vezes não, tem lesões, tem muitas coisas que podem acontecer durante todo o ano, mas o meu pensamento, o meu foco é trabalhar na pré-temporada bem, começar bem fisicamente, para não dar brecha para os meus companheiros também. Como você falou, estão contratando os melhores, então tem que se manter no maior nível possível. E saber que o dia de amanhã,
quando se vai embora, quando para de jogar, é momento de você pensar em todo lo que conquistou e o legado que você pode deixar para os outros. E quando esse dia chegar, você planeja, antes disso, você planeja jogar até tal idade, ou você acabou de renovar o contrato, está voando, mas você tem algum planejamento de carreira, assim, jogar até tal idade, encerrar a carreira no Flamengo? Você tem Por algum plano? enquanto não tenho em mente ainda quando vou parar de jogar. Acredito também que mais à frente, se começam a chegar as dores, pode ser também que te comecem a limitar um pouquinho isso e você começar a preparar o pós-carreira, né? Mas hoje em dia me sinto muito bem fisicamente, pleno, com muita energia para ir atrás de mais objetivos. E sei que estou com 31 anos, não sou novinho, mas a cada ano que passa eu tento me cuidar ainda mais, porque sei da importância. Físico é o nosso trabalho, é ferramenta de trabalho e hoje em dia eu vejo a aposentadoria muito longe. Muito longe. Qual foi o momento mais difícil teu com a camisa do Flamengo? Acredito que foi 2023, que a gente perdeu muitos finais e eu não conseguia corresponder também dentro do campo, não me sentia bem. Esse foi uma etapa que chegamos até aí e não ganhávamos, perdimos alguns jogos que nos poderiam dar esse espírito de novo de vencedor. E aí, a vezes você também começa a questionar-se um pouquinho se já foi um momento suficiente para você dar um passo al costado, ir embora, a nuevas experiencias, nuevos aires. Ese fue uno de los momentos más difíciles. En 2021 perdimos la final de la Libertadores con Palmeiras. Y fue un momento difícil, pero no tenía esa sensación que tuve en 2023. 2023 fue un año bien complicado también con el tema de lesiones y bueno, después que comencé, como falei, con la terapia, no solo me ayudó fora do campo, sino também muito dentro do campo, porque eu lidava muito com as lesões, eu colocava na minha cabeça que eu ia sprintar e parecia que eu ia abrir o posterior, então já estava com esse medo constante nos treinos, nos jogos, e colocava um pouquinho de limitação na minha cabeça que hoje em dia, graças a Deus, já não tenho. Cara, quem tá fora, muitas vezes, menos parte das pessoas, elas não conseguem entender isso, né? O que passa, o que o jogador vive, né? Porque nesse momento, 2023, depois eu quero saber mais disso, assim, nos momentos difíceis vem muitas críticas e faz parte do jogo também, ser criticado, não é um problema. Mas entender a complexidade que é você jogar em alto nível, esse grau de exposição e ser um ser humano que tem dores, que naturalmente tem um cansaço físico e emocional. E a recuperação de uma lesão, o processo, quanto é complicado, como nós somos os primeiros a nos julgar, né? A querer entender, a querer solucionar. E por quê? Porque nós somos os primeiros incomodados. Você entra naquele departamento médico, só quem viveu isso sabe, né, Arrasca? Depois de uma lesão, você senta, deita naquela maca ali e sabe que vai ficar ali 3, 4, 2, 3 meses às vezes. E como vai ser desafiador esse processo de não só se recuperar, igual você falou, mas depois se recuperar de uma forma que você esteja livre e confiante mentalmente, porque é uma dor constante esse processo de recuperação, né? Igual você falou, eu voltei, eu também já vivi isso, você voltou e você está com uma dor ali, que será que essa dor aqui vai estourar se eu abrir no máximo? Não vai? Se abrir de novo, pô, o que vão achar, o que vão pensar? Isso aí pouca gente consegue enxergar, né, Arrasca? E eu imagino que diante disso as críticas incomodam, né? Muitas vezes. Como é que você faz para lidar com isso? Com as críticas que muitas vezes acontecem nesses momentos? O principal foi, como falei, da terapia, porque eu antes perdi um jogo e não queria sair para jantar.
me fechava no quarto, parecia que o mundo acabava. E não, ou seja, o principal é você se preparar da melhor forma possível, você treina bem, você se alimenta bem, você descansa bem. Chega no jogo, um mau movimento, lesão. E tinha um momento que eu, quando acontecia isso, ficava muito frustrado, muito triste. Tinha um medo de sprintar, tinha um medo de fazer um movimento. Até que um dia tudo isso foi embora. Coloquei na minha cabeça, como falava a pessoa que trabalhava comigo, você está fazendo tudo o que tem que ser feito. Depois lesões fazem parte do futebol. Sim. Você não pode se limitar por alguma coisa que você não sabe se vai acontecer. Se acontece da vida, você fez o melhor para que não aconteça. Mas, e tanto como nisso como nas críticas, fazem parte do futebol. Tem críticas que são construtivas, todo mundo sabe que podem te ajudar, mas também tem muita maldade. E hoje em dia passa muito em Twitter, Instagram, essas coisas. Muitos interesses próprios das pessoas. Sim. Por encima do clube que eles gostam, pensam na coisa que vai favorecer eles em vez de favorecer o clube ou tentar apoiar o jogador. Mas é o mundo que a gente vive hoje em dia, não tem o que fazer com isso e não vamos a trocar ele. E sim, podemos nos preparar melhor para lidar com essas coisas e saber que isso que consumimos não nos agrega nada. É importante falar sobre isso porque quando você vê um jogador passando por lesão e eu não gosto de vitimizar ninguém, nós chegamos onde chegamos porque fomos fortes e pagamos o preço de fato com aquilo. Mas é importante fazer as pessoas refletirem, né, para entender esse conflito muitas vezes que o jogador está vivendo e respeitar e ser mais responsáveis com as palavras, né? Porque é difícil quando você ouve de alguns, eu vejo jogadores às vezes machucados, o cara está num processo ali difícil e tem pessoas de fora falando que não quer nada, que não se cuida, que não está nem aí, que não tem mais fome, que não se dedica, e sendo que o cara está vivendo um conflito para solucionar aquilo que não tem ninguém que está sofrendo mais do que ele, né? Então é importante respeitar tudo isso e você falando ainda disso, você faz algo extra para se prevenir em relação a isso? Hoje em dia, como é que é a tua rotina profissional? O treinamento do clube, além disso, tem um cuidado especial todo para você estar no seu melhor nível? Os créditos para a Vanutri, que montou tudo lá. A Vanutri, o pós-treino. Rodrigão, ei, brilhou. Tamo junto. Diego, eu tô comigo aqui, só que é para triatlo agora, no meu triatlo e maratona, rasca. Eles me mostraram, eu vi, ficou que muito bonito. Mas cuidar do nosso corpo é fundamental. À medida que passa o tempo, ainda mais. Eu tenho já quase 4 anos também que eu estou trabalhando com o Laniá, que é o fisioterapeuta Lani, fenômeno. do clube. E ele está quase todos os dias lá em casa. A vezes fazemos muita coisa, mas já quando começa a correria de Brasileirão, tem um momento que é Libertadores, Copa do Brasil, depois tem que viajar porque tem seleção, ele já viajou para me ajudar na seleção do Uruguai também. Assim que é um cara muito comprometido e que me ajudou com certeza muito a prevenir essas lesões. Dentro de tudo isso, de momentos difíceis, de críticas e tudo, qual foi o gol que você fez, que você falou que você queria dar uma resposta e aconteceu de um gol que se você pudesse, você explodia tudo, enfim. Teve algum momento desse que você falou, caramba, esse jogo eu tenho que dar uma resposta e aconteceu, você foi lá e fez o gol? Qual que foi? 2025, estamos em um momento crítico, digamos, algumas pessoas da diretoria e foi um gol, foi 1-0, não lembro, acredito que foi contra a Bahia, gol de cabeça, e foi o único gol que eu coloquei a mão na orelha de Riquelme e nunca mais fiz essa comemoração, mas eu sentia nesse momento que assim, eu fui convicto para esse jogo que eu ia fazer um gol com essa comemoração, porque estava vendo que não sei, não estavam sendo injustos em algumas coisas comigo e eu sinceramente senti essa necessidade. Depois você pensa em frio, não? Talvez pode agregar ou não, mas nesse momento achei que era justo fazer e foi tudo isso que você me perguntou que aconteceu nesse gol.
Colocou tudo pra fora, né? Necessário, né? Não falei, mas falei já. Com essa Necessário. Como é que anda lá hoje? Nós somos muito felizes em 2019. Eu só tenho excelentes recordações ali, sabe? Do que nós construímos ali juntos, obviamente pelas conquistas, né? Que nós sempre falávamos lá dentro. Pessoal, nós estamos aqui de passagem. Vamos aproveitar cada dia nesse clube aqui para ganhar, para fazer história. E eu acho que essa mentalidade ficou muito clara, né? E é o que você vive hoje, igual você falou. Começou a temporada, é uma nova temporada. Isso explica muito você ser um dos jogadores mais vitoriosos que vestiu essa camisa. Mas, além disso, de vencer, obviamente, fazer história, a gente se divertiu muito, né? Nós demos muita risada, né? Muita. Nós demos muita risada. E como tem sido hoje, cara? O ambiente ali, a amizade, como é que é esse lado também teu, brincalhão e esses bastidores também, né, do futebol? Essa amizade do futebol, acredito que é o mais importante, o mais legal de tudo. E é o que fica para o resto da vida, para todos nós. Assim, eu nunca pensei poder compartir vestuário com você, Rafinha, Felipe, Jorginho, caras a nível mundial que representaram e tiveram uma carreira extraordinária. Tem um momento que você pensa e diz, você é mais um deles agora aqui. Tem essas sensações de que momentos dão vontade de chorar, de sentir, de saber lo importante que você é. E acredito que, como você falou, sempre é bom ter boas referências futbolísticas e fora do campo. Foi o que vocês de 2019 deixaram para nós. Não vou esquecer do GG, do Diego Alves também, que resenha pura. Quero muito esse cara também. Não vou Diego esquecer Alves, dele, que é um cara que agregou muito para nós, agregou muito para aquele grupo. E tanto eu como Brunão somos os caras que pensamos primeiramente no grupo, no coletivo, e depois o individual fica para trás. E a verdade é que temos um elenco hoje que é muito companheiro e acredito que vai continuar melhorando. Eu já te falei isso algumas vezes, mas repito, parabéns, cara. Parabéns por tudo que você faz, a humildade que você tem, a seriedade, profissionalismo que você tem, lealdade com seus companheiros. Você sempre foi um cara muito leal, independente dos momentos que você viveu, seja lá quando você chegou com uma expectativa altíssima e não jogava. Você sempre foi extremamente profissional. Os momentos que você foi o melhor em campo ou que não deram certo para você dentro de campo, você sempre manteve uma postura muito equilibrada. E isso, de fato, acho que te levou aonde você está hoje, sendo a referência, sendo um dos jogadores mais vitoriosos. Então, definitivamente, você conquistou de uma forma muito íntegra e muito, muito particular, assim, né? O teu jeito de ser, que consegue ser, de alguma forma, assim, extraordinário, mas ao mesmo tempo muito sereno. E isso é bonito de ver e de acompanhar. E eu quero saber de você, Arrasca, quando isso aqui passar, muita coisa boa nós vamos acompanhar ainda, mas quando passou o Flamengo, quando se falar de Arrascaeta, o que você quer que fique? Qual é a imagem, qual é a mensagem que você quer que fique? Como você falou, primeiro fico muito feliz falar um pouquinho sobre isso, das suas palavras, e à medida que passa o tempo, que foi passando, eu conheci você, conheci Zico, já escutei falar muito de Messi, conheci Ronaldinho, e todos vocês têm uma coisa que para mim é fundamental, e é o pé no chão que são, a humildade que tem, porque a verdade que é muito admirável ver jogadores que ganharam tudo isso ser como são. Vir também a Adriano Imperador, você se encanta com zero arrogantes das pessoas que eu estou falando, e isso é o que mais fica para mim. Por exemplo, eu falava com Cami esses dias, das vezes que a gente esteve com Zico, nós vemos ele como um avô nosso, ou seja, queremos ele como uma pessoa, como um familiar nosso, porque a verdade é que a simplicidade que ele trata as pessoas como ele é, la verdad que es muy admirable por todo lo que él conquistó.
E sobre mim, não tem muita coisa, solo saber que fui um cara sempre comprometido, pensando sempre em meu equipo e sempre respeitando todo mundo, principalmente isso aí, o respeito por los adversários também. Assim, não entro muito, a vezes subo um pouquinho alguns caras, alguma coisa, mas sou um cara totalmente respeitoso com todos os clubes e com todas as pessoas. Qual o momento? Jogar no Maracanã é algo muito especial, e ainda mais com a camisa do Flamengo. E eu acredito que tem alguns detalhes que ainda te dá frio na barriga, te deve arrepiar, né? Fala de um. Não sei se é uma entrada no campo, se é alguma música da torcida ou alguma reverência que a torcida faz para você, alguma homenagem. Qual é o momento na tua cabeça, o descer do ônibus, andar no corredor, chegar no vestiário, ver aquela camisa 10 com o nome Arrascaeta? Tem algum que você destacaria, que você fala, Diego, quando eu vejo isso, dá vida? Por engraçado que pareça, é quando eu no jogo, quando eu estou na arquibancada, quando eu estou no camarote, a sensação assim, posso ir lá, sabe? Aquela sensação de se ver seus companheiros entrando, todo mundo cantando, a energia que há de todo mundo é algo increíble e quase praticamente todas as vezes que eu estou no camarote lá e estou ali fora, começo a cantar alguma música com os companheiros daqui, já dá a sensação de querer entrar ao campo, de querer estar aí dentro, porque a verdade que é uma sensação inexplicável. Incrível. Qual o teu maior sonho nesse momento? Hoy en día, después de que nació Milanito, que era uno de los grandes sueños que tinha na minha vida, objetivos tengo muchos, ainda que son conquistar cosas, seguir construyendo nuestra familia, pero prácticamente yo me siento realizado por todo. Primeramente, ter minha família comigo, estar com saúde, nossos filhos velhos com saúde também, então não podemos quejar de nada. Estamos muito felizes com isso e nos sentimos muito realizados. Muito bem. Arrasca, eu quero mais uma vez aqui enaltecer tudo que você fez e ainda vai fazer pelo futebol brasileiro, dizer que você é um cara inspirador, você já é praticamente, nós tivemos como brasileiro, tá? Pra você ter uma ideia, estava assistindo um jogo uma vez, estava jogando seleção brasileira contra a seleção do Uruguai. Essa história é muito boa, do meu filho Mateus, e nós estávamos assistindo na sala, Brasil e Uruguai, e de repente deu um close numa falta que ia bater, e quando olhou o jogador, você, camisa do Uruguai, foi bater o Mateus. Pai, o Arrasca tá jogando contra nós. Hein, Mateus? O Arrasca tá jogando contra nós. Para você ter uma ideia assim de como você é brasileiro. Para nós você é brasileiro, que a gente vê do nosso time. E isso é algo que nós temos muito orgulho, cara, de dizer. Por enquanto não, tá, Mateus? Por enquanto ele não tá na seleção brasileira. Quem sabe, né? Quem sabe? Quais são os objetivos aí para a Copa? Como é que você está vendo como é que está a expectativa para a Copa do Mundo? Olha, hoje em dia com o Uruguai temos que pensar em ir a jogar cada jogo como uma final. Estamos num momento um pouquinho difícil, venimos de algumas derrotas que pegaram forte para o grupo, mas temos total confiança nos jogadores, com a comissão técnica junto, como falamos, temos que tentar trabalhar mais em conjunto, sem falar nada, e é hora de demonstrar na Copa. Vamos ter praticamente 3 jogos, alguns talvez um pouquinho mais fácil que outro nos papéis, mas você sabe que depois Copa tudo pode acontecer. E temos que ver como ser campeão é muito longe ainda. Nem pensar nisso. Como falei, pensar em cada jogo que vai ser muito duro e vai ser um jogo aguerrido e uma final cada um. Muito bem, Arrasca. Você foi o nosso 10 e faixa de hoje, pela referência que você é, pela inspiração, como eu disse.
Você foi nosso escolhido como 10 e faixa, mas eu quero saber quem é o 10 e faixa da sua vida. Quem é o 10 e faixa ou quem é a 10 e faixa da vida do Arrascaeta? Eu vou dar para minha esposa. Foi como eu falei, meu pai foi um cara que foi muito importante no meu crescimento, me ajudou muito, me ensinou muitos valores de criança, mas compartir com Camila o dia a dia, depois de tudo que a gente viveu, a família que tenho hoje em dia, eu vejo ela assim e penso, eu tenho que ser melhor homem para estar ao lado dela, assim que vai para ela. Que isso, Camila tá com a 10 e com a faixa, tá sobrando. Aliás, cara, eu vou aproveitar para passar lá na doceria, confeitaria lá do Arrasca, né? Faz sucesso aqui em casa, né, Bruno? O bolo do Arrasca, né? Sim. Isso é difícil de chorar, né, Arrasca? Você chora mais fácil, é difícil de E chorar. agora eu estou ficando um pouquinho mais velho. Quando nasceu meu filho, teve alguns momentos aí. Também quando começamos a lembrar com Cami de algumas coisas mais atrás, algumas lágrimas começam a cair. Muito bem, meu irmão. Tá aqui. Tua faixa, mais uma vez. Muito obrigado pela resenha, pela parceria. A próxima vai ser no churrasquinho. Eu que vou fazer dessa vez. Tá na tua casa, você já mandou ver. Agora é comigo aqui, tá? Obrigado a você aqui por isso, pelo convite aqui. E eu sempre deixo claro, tanto a Cami como eu admiramos muito você e sua família, como vocês são, o que vocês representam, a energia que vocês passam. Acredito que vocês sejam para muitas pessoas inspiração. Assim que, obrigado, irmão. Que para nós são esse tipo de pessoas e los vemos assim. Um prazer, muito obrigado. Muito mais legal do que nós esperávamos. Esse é o Arrasca, que eu tive o prazer de compartilhar durante todos os anos. Esse craque ídolo que vocês acompanham, que é um cara ainda mais brilhante que vocês conhecem, acreditam. Eu quero mais uma vez agradecer a Tecla T. Obrigado também ao BTG Pactual. Também quero agradecer muito aos nossos amigos da CLI por essa poltrona, esse móvel aqui estiloso, confortável. A gente se vê em breve. Vai lá. Continue seguindo a gente, engajando, comentando, sugerindo aí novos nomes para o podcast 10 e faixa. Em breve nós estaremos de volta, deixe o seu like, compartilhe aí e com certeza nós vamos trazer cada vez mais convidados especiais. Você vê que o nível aqui está cada vez mais alto. A gente se vê em breve, 10 e faixa. Valeu!